Ok. Então, eu vou falar um pouco sobre segurança do trabalhador na saúde, uma prioridade para a segurança do paciente. Na verdade, isso é uma coisa um pouco mais genérica, mas eu vou me concentrar nos estudos de sobreprevalência e de PCR que a gente fez na nossa população de funcionários, mas também na população de pacientes. E vou falar também um pouco sobre os critérios e os resultados que a gente obteve nesse estudo que o Pedro mencionou, no estudo do uso do plasma convalescente, que a gente fez em parceria com o Cérebro, e tem um outro estudo em paralelo em parceria com o Pedro Ernesto. Mas eu vou falar um pouco, focar um pouco na questão dos doadores, qual foi a prevalência de doadores aceitos, enfim. E vou tentar ser rápido para que sobre o tempo para discussão, que são temas acho que muito importantes, né? Começar falando, então, da testagem para a Covid-19 por RT-PCR, nossos pacientes e nossos funcionários, mas eu não poderia começar falando disso sem antes falar da equipe do laboratório NAT, né, da hemoterapia. Quando o LACEN começou a ter problemas, não por causa do LACEN, enfim, o LACEN adquiriu os tratores automáticos de DNA, né, que isso acelera enormemente, aumenta muito a capacidade de testagem, mas, como em todo mundo, houve problema na entrega. O mundo inteiro estava comprando esses equipamentos, então a entrega acabou atrasando e, com isso, o LACEN tinha uma capacidade relativamente pequena ou menor do que deveria de liberação de resultados. E aí a gente foi consultar se a gente poderia ajudar, porque vocês sabem que a gente tem máquinas automáticas para fazer o NAT, né, para doador de sangue, para HIV, hepatite B e hepatite C, e aí a gente chamou a hemoterapia, a chefia da hemoterapia e a equipe do laboratório NAT, que vocês estão vendo os três pesquisadores sênior lá do laboratório NAT, e perguntou como é que eles veriam a possibilidade de eles fazerem o teste NAT para ajudar, né, ajudar o Estado do Rio e fazer nos pacientes. Não só do Hemorrio, mas também em pacientes de fora, e eles, para minha grande alegria, assim, adoraram a ideia, compraram a ideia e fizeram, e assim, eles têm um número de funcionários hoje maior com o novo concurso, mas o número de pessoas já treinadas, capazes de fazer tanto as técnicas tradicionais de NAT, de hepatite B, hepatite C e HIV, quanto as técnicas para o Covid, que são um pouco diferentes do usual, são poucos que fazem, e eles se propuseram a dar plantão extra, então houve dias em que eles conseguiram liberar 500 resultados em 12 horas, 600 resultados, isso deu uma grande ajuda no início, e depois eles também se propuseram a fazer esse teste para funcionários e para pacientes do Hemorrio, e aqui eu queria, então, agradecer muito, não sei se tem alguém assistindo, agradecer muito a equipe do Laboratório NAT, na pessoa da sua chefe, que é a bióloga Josiane. Mas toda a equipe foi realmente muito, muito importante. E aí, já para entrar nos números, esses foram o número de casos de Covid-19 em pacientes de hemorrio que foram confirmados, número de casos confirmados por RT-PCR, né, por biologia molecular, que é a técnica de referência para confirmar a contaminação aguda, confirmar a doença aguda pelo coronavírus tipo 2, a Covid-19, em outras palavras. Então, a gente teve 13 casos em abril, 26 em maio, 6 em junho, 8 em julho, 8 em agosto, 24 casos em setembro. Um total de 65 pessoas positivas no Hemorrio. Não sei se vocês lembram, né? Certamente tem pessoas do Hemorrio assistindo. Quando começou a epidemia, a gente fez um plano de contingência, mas a gente começou, Hemorrio é um hospital não Covid, aqui pouquíssimas pessoas vão chegar com Covid. Se chegar, a gente transfere rapidamente. Bem, tudo aconteceu ao contrário, né, do que se imaginava no começo. Começou a chegar muito paciente de Hemorrio com Covid, ou com sintomas, ou com suspeita de Covid, e alguns confirmados. Vocês estão vendo aqui 65 pessoas desde de abril. Março a gente não conseguiu fazer, mas desde abril confirmada para Covid. E lembre que a gente lida com população de pacientes todos com imunossupressão, todos com problemas imunológicos, são todos pacientes com doenças hematológicas graves, a grande maioria em uso de quimioterápicos e a grande maioria com infecção. Muitos deles com neutropenia. Então, é uma população que a gente supunha que ia resistir pouco, né? Que ia ter uma capacidade de sobrevivência menor quando tivesse com Covid-19. E também achamos que seria fácil transferir. Bem, não foi fácil transferir, todo mundo sabe por quê, as UTIs ficaram lotadas rapidamente. O Hospital do Cérebro, né, não sei se o Pedro lembra disso, mas em março e abril o Cérebro realmente recebeu nossos pacientes todos que a gente precisou, foram muito receptivos realmente, e tinham vaga, eles se transferiam, mas acontece que eles também começaram a ficar lotados e os pacientes não é uma UTI normal que roda muito paciente. A UTI de Covid, os pacientes ficam muito, muito tempo. Não sei qual foi o tempo máximo do Cérebro, por exemplo, mas tem pacientes que ficam 2 meses, 3 meses, enfim. Então, começou a ficar difícil transferir, de um lado, e de outro lado eram pessoas que tinham doenças como leucemia, como linfoma, que também ninguém queria receber, porque não tem como tratar a doença de base,
Então, a gente teve que tratar, e no hospital não Covid, acabamos ficando no auge da pandemia, em maio, com um andar inteiro, que representa um quarto dos nossos leitos, com pacientes com Covid. Nós testamos, então, nesse período, 354 pacientes na hemorragia. E aqui, vou dizer que foi a nossa comissão de infecção hospitalar que colheu esses 354 pacientes com suave das duas narinas e suave do orofaringe. Trabalho realmente gigantesco. E essas são as doenças, os diagnósticos de base dos pacientes positivos para Covid. Vocês podem ver aqui 2 pacientes com anemia hemolítica autoimune, 2 pacientes com aplasia de medula, 16 pacientes com doença falciforme, natural, porque também é o número é a doença que a gente tem o maior número de pacientes, tem 4.000 pacientes em acompanhamento no Hemorrio com doença falciforme, mas também pacientes com leucemia mieloide aguda, leucemia linfocítica crônica, mieloide crônica, enfim, doenças graves, doenças que levam à supressão da imunidade e pacientes que têm infecção bacteriana, quase todos. Então, o nosso grande receio é que a mortalidade desses pacientes aumentasse muito. Queria só comentar em relação à doença falciforme, né? 16 casos confirmados até agora. A gente está fazendo um estudo quanto a isso e, surpreendentemente, a mortalidade tem sido igual à dos pacientes sem doença falciforme. E tem sido igual à dos pacientes com doença falciforme, com síndrome respiratória aguda, que não é causada pela Covid. Então, isso foi uma grande surpresa, até vai de encontro a alguns trabalhos que têm sido publicados, a gente pretende publicar isso até o fim do mês de outubro, mas esse é um dado surpreendente. Mas e para os outros pacientes? Será que a mortalidade está tão maior assim? Antes de falar disso, queria mostrar que a gente, desde meados de julho, passou a fazer o teste para Covid em todos os pacientes hospitalizados. Então, todo paciente que é hospitalizado no Hemorrio faz imediatamente um RT-PCR para Covid. E a equipe do NAT consegue liberar esse resultado dentro de 12 horas, às vezes até menos de 12 horas. E nós temos tido uma média de 1 paciente positivo por dia desde agosto de 2020. 1 paciente positivo todos os dias. Alguns são sintomáticos, eram casos suspeitos mesmo, outros completamente assintomáticos, apesar de terem doença grave, doença subjacente grave. Então, como a Sheila disse, uma doença que a gente não sabe muita coisa, a gente não sabe explicar. É uma doença que, às vezes, em pessoas istas têm um quadro gravíssimo, e em pessoas com doenças gravíssimas é assintomática. Então, aqui foi a taxa, né, comparando o número de casos positivos, né, no numerador e no denominador, o número de pacientes testados. Em abril, 65% dos pacientes testados eram positivos, em maio também. Em junho, isso caiu para 38%. E em julho, agosto e setembro, isso caiu para 6%, 7%, 6%. Bom, por que isso caiu tanto? Na verdade, mudou a metodologia de coleta. Em abril, maio e junho, só colhíamos de pacientes com sintomas, com síndrome respiratória, com sintomas gripais, casos suspeitos, pacientes suspeitos, né, ou contactantes. Em julho, a partir de julho, passamos a colher de todo mundo que era hospitalizado, estivesse com sintomas ou sem sintomas. E aí é claro que a prevalência é muito menor se você pega uma população da qual boa parte não tem sintomas. Então, a prevalência passou a ser de 6%, a incidência de 6%, 7%, 6%. Mas, de qualquer maneira, nós temos, vocês estão vendo aqui nesse gráfico, que muitos pacientes estão internados com Covid, têm sido internados com Covid, apesar de serem no hospital no Covid, porque também depois que entra fica muito difícil transferir. Aí já não tanto mais por falta de vaga, mas porque são pacientes cuja doença de base exige um hospital hematológico. E aí, no caso, é o Hemorrio. E a nossa taxa de letalidade, né, respondendo a pergunta que eu mesmo fiz, é de 23%. 77% dos pacientes se recuperam da Covid, não morrem da Covid. Então, isso é bom ou é ruim? É difícil dizer, tem pouca comparação na literatura. Um hospital só de hematologia é difícil, existem hospitais com um número grande de leitos de hematologia, mas que ainda não publicaram seus resultados. 23% é um número bastante razoável. É claro que não dá para comparar com UTI, a mortalidade em UTI é muito maior, não dá para dizer, olha, não, a mortalidade está muito baixa nos pacientes hematológicos, está muito menor que a das UTIs. Pacientes UTI são pacientes, por definição, muito mais graves. Mas 23% não nos parece um número alto, e parece um número bastante razoável, considerando a gravidade das doenças dos nossos pacientes, que já tem, sem Covid, uma taxa de letalidade alta. Né? Claro, quando se ajunta a sua doença de base a Covid, isso só piora. Bem, essa é uma parte do estudo que a gente fez em pacientes do Hemorrio, a outra parte a gente fez em funcionários.
Nós passamos a fazer RT-PCR nos funcionários do Hemorrio. Inicialmente não era no próprio Hemorrio, fazíamos no LACEN, colhíamos no Hemorrio, fazíamos no LACEN, depois, a partir de julho, passou a ser, a partir de junho, na verdade, passou a ser no próprio Hemorrio. E aí vocês podem ver que a gente teve 13 funcionários positivos por RT-PCR em abril, 26 em maio, 6 em junho, 8 em julho, 7 em agosto, 8 em setembro. Então, não é tão pouco. Claro que não dá para comparar com maio. Maio, claramente, Sheila já mostrou isso, foi o pico da epidemia no Rio de Janeiro, isso está claro. Mas são 8 funcionários positivos. E lembre, nem todo mundo procura Hemorrio. Muitos funcionários têm plano, procuram hospital privado, procuram laboratório privado. Muitos funcionários moram longe, preferem ir conseguem ir a uma UPA, uma clínica de família mais perto da sua casa, e muitos nem vêm Hemorrio. Esses aqui são os que foram testados no Hemorrio. Nós testamos 301 funcionários. De novo, a equipe da Comissão de Infecção Hospitalar é que colheu todos esses exames. E aí tivemos 68 pacientes positivos, com a taxa de positividade de 22,6%. Agora aqui, lembrando bem, esses funcionários, né, que no caso eram pacientes também, todos tinham sintomas, ou tinham sido contactantes próximos, domiciliares, por exemplo, ou no trabalho, de pessoas com Covid confirmado, Covid confirmado. Ou seja, não era um estudo aleatório, não pegamos toda a população de funcionários do Hemorrio e fizemos RT-PCR, não. A gente testou pessoas sintomáticas, ou seja, com sintomas gripais, sintomas respiratórios, e testamos pessoas que eram contactantes próximos de Covid-19. Então, 22,6% em pessoas sintomáticas é um número razoável. Bem, nós também fizemos estudo na soroprevalência, Sheila já mostrou um deles, em doadores de sangue, mas também fizemos nos funcionários. E também estamos fazendo em pacientes com doença falciforme, um outro estudo à parte. E aqui eu queria também mostrar a equipe da sorologia, que é a Sheila, que está aqui no meio, talvez vocês não a conheçam, né? Foi a primeira a falar nesse simpósio hoje, com 2 pessoas da equipe dela. E também, de novo, a gente conversou com a Sheila, conversou com a terapia, como é que ela via, e é um laboratório que é muito sobrecarregado, que testa entre 800 e 1.000 amostras por dia para 7 marcadores sorológicos do estado do Rio de Janeiro inteiro, com o compromisso de liberar os exames em 24 horas, uma equipe pequena, que até, preciso reconhecer, aumentou um pouco durante a pandemia, porque a Fundação Saúde, que é o nosso controlador, né, conseguiu fazer uma seleção temporária aí e lotou mais gente no Hemorrio, mas era uma equipe sobrecarregada, e apesar disso, quando eles aceitaram fazer isso, estava mais sobrecarregada ainda, era março, porque chegou um determinado período, havia 9 pessoas do laboratório ausentes, por Covid, ou por serem contactantes de pessoas com Covid, e ainda assim eles toparam fazer e fizeram um número enorme de quase. Eu queria deixar meu agradecimento e minha homenagem à equipe da sorologia, né, na pessoa da Sheila, que é a chefe do laboratório. Então, a gente testou até agora, nos meses de abril, maio, junho e julho, já testamos agosto também, mas eu não incluí agosto na análise, 13.526 doadores. Aqui vocês veem, Sheila já mostrou, não vou insistir nisso, que a gente teve 114 doadores positivos em abril, 595 em maio, em junho 915, né? Bom, falei que o pico foi em maio, sim, o pico foi em maio, mas o anticorpo aparece depois que a pessoa fica curada. Então, claramente, isso corrobora também a ideia que o pico foi em maio, e 771 em julho. Aqui a taxa de prevalência de anticorpos, vocês veem que é uma taxa meio errática, alguns sobe e desce, mas sobe e desce depende muito da característica do doador. Sheila já disse que quando a gente vai para condomínios, a taxa cai, a prevalência é menor de anticorpos, ou seja, pessoas que respeitaram mais a quarentena. Quando a gente vai para quartel, a prevalência é muito maior. Quando a gente não vai para lugar nenhum, fica só no Hemorrio, também a prevalência é menor que no quartel, maior que nos condomínios. Então, isso explica um pouco desse sobe e desce. De qualquer maneira, o que está claro é que houve um aumento enorme entre os meses de abril, quando a gente começou a fazer isso, dia 14 de abril, e o mês de junho, tanto para a IgG quanto para a IgM, mas sobretudo para a IgG. Né? E no final de junho, na última semana de junho, a gente teve 28% de positividade para a IgG, ou IgM, ou IgG mais IgM. Esse número foi uma coisa muito engraçada, não sei se todo mundo sabe, mas isso foi vazado para a Globo. A Globo, por maneiras que vem aqui, é o caso, ninguém fez de má fé, mas o fato é que isso acabou parando na mão de um grupo de médicos, que passou para outro grupo, que passou para a Globo, e a Globo queria saber se isso era verdade, porque esse foi um dado que chocou todo mundo, né? 28%. Nesse momento, o Estudo Nacional de Prevalência estava mostrando 4% no Brasil. O nosso estudo em abril, que foi publicado rapidamente, mostrou 4%. E no final de junho tinha 28%.
Então, muita gente achava que isso não era verdade. Teste rápido, isso não tem muito... Mas Cheira primeiro mostrou já que a gente analisou muito a qualidade desses testes, em primeiro lugar. Em segundo lugar, hoje, olhando retrospectivamente, esse dado estava perfeitamente correto, corresponde a um pico em maio e corresponde, de fato, a o declínio que se viu depois disso na pandemia no Rio de Janeiro. Houve um claro declínio a partir de junho, julho, agosto. Agora está voltando pelo final do isolamento, né? Muita gente achou que já acabou a epidemia, todo mundo sabe que não acabou. Então, se a gente olhar a prevalência mês a mês, saiu de 4% para 17%, para 24%, e agora caiu um pouco em julho para 22%, em agosto caiu mais um pouquinho, está com uma certa estabilidade. A prevalência global, média, 17,7%. Cheiro já falou sobre isso, não vou me alongar aqui. Mas o que eu queria só falar é que o crescimento de abril para junho foi de 500%. Então, 500% de aumento na prevalência é um aumento gigantesco. Acho que nenhum estado do Brasil teve esse aumento tão rápido. Também nenhum estado fez uma análise assim, tão grande de prevalência, 13 mil pessoas. E lembrando o seguinte, essas pessoas são doadores de sangue sintomáticos, não doam sangue, sintomáticos quer dizer com sintomas gripais, doadores de sangue febris, não doam sangue, candidatos à doação de sangue febris, não doam sangue, candidatos à doação com contactante domiciliar nos últimos 14 dias, não doam sangue, que tiveram Covid nos últimos 30 dias, não doam sangue. Então, é uma população selecionada. Talvez na população geral, e é pena que a gente não tenha um estudo de larga escala ainda no Rio de Janeiro da população, talvez a prevalência seja maior ainda, talvez, certamente a gente está longe ainda da imunidade de rebanho, mas talvez a gente atinja 30% da população do Rio já com anticorpos. Se estão protegidos ou não e por quanto tempo, essa é outra discussão. E, assim, queria voltar um pouco no que a Sheila disse da prevalência do SARS-CoV-2, do anticorpo, né? Na verdade, contra o SARS-CoV-2 em doadores de sangue de acordo com a escolaridade. Se a gente assumir que o grau de escolaridade é diretamente ou inversamente proporcional à renda do indivíduo, ou seja, pessoas que têm um curso superior completo, por definição, com raríssimas exceções, vão ter uma renda maior do que as pessoas que têm primeiro grau incompleto ou primeiro grau completo. Né? Então, assim, a gente pode usar essa tabela aqui também como condição socioeconômica, ou condição econômica. Se a gente olhar aqui, as pessoas que têm primeiro grau incompleto, segundo grau incompleto, não tem diferença entre eles. É a mesma prevalência, tem diferença, mas não tem significado estatístico. Entre pessoas que têm o primeiro grau completo, incompleto, ou o segundo grau incompleto. Agora, se a gente comparar qualquer um desses estratos, primeiro grau incompleto, primeiro grau completo, segundo grau incompleto, com esses da parte de baixo da tabela, segundo grau completo, superior incompleto ou superior completo, a diferença é altamente significativa. E também entre segundo grau completo, superior incompleto, superior incompleto, superior completo, tem também diferença estatisticamente significativa. Ou seja, se a inferência de que quanto maior o grau de escolaridade, maior a renda for real, e ela é real, claramente a gente vê que essa é uma doença, que ao contrário do que algumas pessoas ainda dizem, né, que é uma doença da Zona Sul, de Copacabana, que entrou pelo aeroporto, provavelmente entrou pelo aeroporto, provavelmente começou pela Zona Sul, pela Barra da Tijuca, mas hoje a realidade é que é uma doença que comete a população mais pobre. Isso, acho que esse diapositivo, você já deixa isso muito claro. Né? É estatisticamente significativa a prevalência mais alta, a diferença é estatisticamente significativa em pessoas de baixa escolaridade, consequentemente, de baixa renda, claro, com exceções. E a mesma coisa quando a gente compara a prevalência nas raças, na cor, e aí o que a gente usou como cor é a autodeclaração. Como diz a lei brasileira, os doadores se autodeclaram. Amarelos, que eu nem coloquei, porque eram pouquíssimas pessoas, brancos, pardos e negros. Então, se a gente olhar, a prevalência em pessoas que se autodeclaram branco foi de 15,8%, que se autodeclaram pardos, 20,5%, e negros, 24,9%. Ou seja, a prevalência é muito maior nos negros do que nos pardos, e é maior nos pardos do que nos brancos. E a diferença é também estatisticamente significativa. Então, há dados de IBGE, socioeconômico, que mostram também que a população negra é mais pobre do que a população branca. Então, isso, de novo, mostra que é uma doença que está afetando os mais pobres. E é natural que seja assim, quer dizer, natural não é, mas assim, está claro que vai ser assim, porque é a população que precisa trabalhar, que não tem como fazer quarentena, que tem que se deslocar em transporte lotado, enfim, tudo isso leva a
a uma maior exposição, um maior risco, que se reflete nessa prevalência. E, por fim, o estudo da prevalência do anti-SARS-CoV-2, anticorpos contra o coronavírus 2, em profissionais de saúde. No caso, profissionais de saúde do Hemorrio. Nós temos 1.280 funcionários, incluindo os terceirizados. Nós testamos 1.151 pessoas, ou seja, isso representou uma proporção de 90% dos funcionários testados, 10% que não foram testados. Foram testados, não foram porque não quiseram, ou porque estavam doentes, ou porque estavam afastados, ou porque já tinham feito o teste, não quiseram fazer. Bem que teve alguns que fizeram 4 vezes o teste. A regra era fazer um só, mas por diversas maneiras, alguns funcionários fizeram várias vezes. Mas tinha outros que não quiseram fazer. De qualquer maneira, 90% é uma amostragem mais do que representativa. A gente pode dizer que é praticamente a totalidade dos nossos funcionários. E a gente encontrou uma prevalência global de 21,8% de Covid. Agora, aqui não é como doador, que são pessoas assintomáticas. Aqui alguns tinham tido sintomas, alguns sabiam que tinham tido Covid, mas a maioria estava assintomática. E, apesar disso, teve Covid. A gente ainda está tabulando esses dados para publicar, mas mais da metade desses casos eram pessoas assintomáticas e que tinham tido exposição ao vírus e desenvolveram anticorpos IgG ou IgM, ou já os dois, contra o vírus. Uma prevalência global de 21,8%. Tem muito poucos estudos assim, que tenha testado toda a população, mas em estudos, por exemplo, da Alemanha, eles encontraram 9% de prevalência nos funcionários de saúde. Nós encontramos 21,8%. Né? Não é de estranhar, porque o número de casos no Rio de Janeiro foi, de fato, muito grande e muito concentrado em um período. Né? Uma transmissibilidade muito alta, um grau de contágio, um índice de contágio muito forte nos meses de março, abril e maio. E até junho também. Então, isso em relação aos estudos de soroprevalência e de RT-PCR nos nossos funcionários, nos nossos pacientes e doadores de sangue. A outra parte do estudo, da apresentação, é relacionada aos candidatos à doação de plasma convalescente, características e elegibilidade. Eu não vou falar dos resultados do estudo, isso o Pedro já mostrou muito bem. Eu vou só dizer que a gente teve inscritos, e a inscrição era por WhatsApp. Havia um número de WhatsApp, no começo era quase que no pessoal, a gente ia anunciar nas redes sociais, convocando as pessoas, não precisou, porque foi o contrário, foi uma avalanche de gente querendo doar plasma, a grande maioria médicos, e os 5 primeiros doadores foram médicos, na verdade, não, os 4 primeiros doadores foram médicos. Essa notícia vazou e todo mundo nos procurou querendo doar, e aí ficou difícil de lidar com isso por telefone, então a inscrição era por WhatsApp. Então, tinham 1.089 ex-pacientes, agora candidatos à doação de plasma convalescente. Desses, a gente chegou a convocar 230. Lembre que a nossa doação era de 600 ml e a dose que a gente usava era 200 ml. Então, esses 230 convocados dariam, em tese, 690 doses, 690 pessoas tratadas com plasma convalescente. Então, convocamos 20%. Temos, então, ainda 80% das pessoas que estão lá inscritas e que podem ser convocadas. E como a gente vai começar um novo estudo, espero que na próxima semana a gente vai começar a reconvocar essas pessoas, porque, inclusive, eles reclamam muito. Tenho amigos que me ligam, mas eu estou na lista, não me chamou por quê? Na verdade, nós chamamos porque muitas UTIs do Pedro Ernesto, do Cérebro, muitos hospitais fecharam seus leitos de Covid, a demanda caiu muito. Hoje a gente está usando o plasma que a gente já coletou, e coletamos bastante, apenas de forma compassiva, não mais em estudo clínico. Vamos recomeçar o estudo clínico semana que vem, mas é um outro estudo. Nós convocamos, dos que foram convocados, 120 foram aptos e 110 foram inaptos, ou seja, não podiam, por razões diversas, doar plasma. Então, assim, vejam que apenas 52% das pessoas que compareceram no Hemorrio, 52,2% dos doadores que compareceram, dos candidatos, podiam doar plasma. Então, se a gente quiser colher, por exemplo, 200 bolsas de plasma, nossa meta nesse novo estudo, a gente vai, porque a dose vai mudar, vai ser de 500 ml, a gente vai precisar convocar 400 pessoas. Tudo isso parece fácil, mas não é. Não é uma triagem habitual de doador, é uma triagem demorada, lenta. A Margarida fez a maioria dessas triagens, alguns com a equipe dela, mas a maioria foi ela mesma que fez, e é um trabalho muito, muito grande. A maior parte dos estudos brasileiros excluiu as doadoras do sexo feminino. Não foi por machismo, né? Mas porque as mulheres que têm gestação, têm história gestacional, têm anticorpos, têm uma tendência a ter anticorpos anti-HLA. E esse anticorpos anti-HLA no plasma de doadores de sangue pode causar nos receptores
uma doença chamada TRALE, né, que é a transfusão, é a lesão pulmonar aguda relacionada à transfusão. Então, veja que nós aceitamos doadores do sexo feminino. Se não tivéssemos aceitado, teríamos perdido metade dos nossos doadores. 50,4% dos nossos candidatos foram mulheres. Por que a gente aceitou? Porque a gente fez a pesquisa de anti-agariagem. A gente tem um laboratório de histocompatibilidade, a gente fez a pesquisa e a gente encontrou 30,2% das mulheres com gestação. Então, 116 mulheres, como vocês podem ver aqui, 116 candidatos eram mulheres. Dessas, 51 tinham tido história gestacional. 30,2% delas não tinham anticorpos e 35 tinham anticorpos. Então, vejam que a maioria das mulheres que tem gravidez prévia tem anticorpo anti-HLA. 70%, se a gente puder arredondar, das mulheres que a gente testou tinham anticorpo anti-HLA. Até a gente já considerou se no próximo estudo vale a pena, considerando que a gente vai perder 70%. Mas como essas pessoas não doam plasma, a gente faz isso antes da doação, ela volta depois que a gente tem os resultados todos, a gente vai discutir se a gente vai ou não incluir doadora do sexo feminino nesse próximo estudo. A gente também testava por sorologia todos os doadores antes de eles fazerem a doação, e depois, claro, no dia da doação a gente repetia essa sorologia, e a gente achou que fosse ser a prevalência muito baixa. Na verdade, a prevalência de exame sorológico positivo foi de 3%. Quais foram os marcadores mais comuns? Sífilis, 1,7% de prevalência por sífilis, anti-HBC, 0,87% de prevalência anti-HBC, e um caso de HBsAg, 0,43% de prevalência. Será que está melhor ou será que está pior da nossa prevalência em doadores de sangue total, nossos doadores regulares? Na verdade, está exatamente igual. Nós temos 3% de taxa de inaptidão do doador de sangue total, sífilis varia entre 1,7 e 1,9, anti-HBC varia entre 0,9 e 1, e HBsAg varia entre 0,3 e 0,4. Então, foi exatamente igual a prevalência dos marcadores sorológicos nesses pacientes, comparando com os nossos doadores habituais. Doadores habituais, no sentido de doadores de sangue total, não doadores regulares que vêm sempre morrer, esses têm uma prevalência menor. Mas quando a gente analisa a prevalência dos doadores de sangue, de todos os doadores tomados em conjunto. Qual foi a prevalência de anticorpos contra o coronavírus 2 nos candidatos à doação de plasma? 55% dos doadores tinham IgG isolada, 62% tinham IgM isolada e IgG com ou sem IgM, que era o que nos interessava, porque a gente queria doadores com IgG, de preferência com altos títulos de IgG, 71,3% tinham IgG presente, com ou sem IgM. Ou seja, se a gente quer colher 200 plasmas, a gente tem 200 doações por aférios, a gente tem que chamar 400 pessoas, sabendo que dessas 400 pessoas, aproximadamente 30% não tem IgG, não vai doar. Pode ser que agora mude, mas isso foi em abril, maio e junho. Então, 30% não vai poder doar. Então, na verdade, a gente vai precisar colher, vai chamar não 400, mas talvez 500 pessoas, para ter 200 plasmas disponíveis. No caso do título, a gente teve um doador com um título menor que 1 para 120. Título máximo aqui é por ELISA. A ELISA foi feito lá pelo professor Tanuri. A gente fez no Morri o teste rápido e o teste rápido de cromatografia quantitativa, mas a titulação por ELISA foi feita pelo professor Tanuri na UFRJ, e ele encontrou um título máximo de 1 para 32 mil, que é um título estratosférico, de ELISA direcionado contra a proteína spike, a proteína da espícula do vírus. O título médio foi 1 para 171. E a correlação entre a titulação que a gente encontrou e neutralização, porque no início ele fez neutralização para correlacionar com o título de ELISA, é que 95% dos nossos plasmas tinham mais que 1 para 160 em igual, ou mais que 1 para 160, que é considerada a diluição a partir da qual, a titulação a partir da qual já é interessante fazer o plasma, que esse plasma terá uma boa capacidade neutralizante. Então, basicamente era isso que eu queria falar. Eu queria aqui agradecer e homenagear o Dr. Rodrigo, não sei se ele está assistindo. O Dr. Rodrigo Guimarães é o chefe da nossa comissão de infecção hospitalar, infectologista. Não só ele é o chefe, como ele é o único infectologista. Como ele ficou sozinho porque muitas pessoas da equipe dele se afastaram por problemas relacionados ao Covid, e ele ficou sozinho, e ele colheu 600 amostras de RT-PCR sozinho. Ele entubou nem sei quantos pacientes de Covid. Ele
acompanha todo mundo do Hemorrio que se interna com Covid, seja paciente, seja funcionário, e as pessoas ligam para ele a qualquer hora do dia e da noite, os funcionários, e ele ajuda. Então, eu queria aqui homenagear o Dr. Rodrigo Guimarães e dizer que é muito, muito bom contar com profissionais como ele. E homenageando o Rodrigo, queria homenagear todo o corpo funcional do Hemorrio, que realmente foi de uma dedicação ímpar aqui nessa pandemia. Todo mundo trabalhou sob estresse, todo mundo trabalhou com medo, é natural. Quem disser que não tinha medo de pegar essa doença, acho que está mentindo. Mas, apesar disso, todo mundo trabalhou, se envolveu em novos projetos, se envolveu em muitas atividades que não estavam previstas. E então, homenageando aqui o Rodrigo, que homenageei todos os funcionários do Hemorrio. E a questão toda é quando é que a gente vai ter esse novo normal, né? E esse novo normal vai ser novo normal mesmo, vai ser normal, o velho normal, quando a gente puder encher o Maracanã e quando o Flamengo voltar a vencer todo mundo em goleada como ano passado, que isso aqui é o normal, isso aqui é o natural. Então, obrigado a todos pela atenção e se tiver pergunta, estou à disposição.